Filipenses capítulo 1, nós lemos a princípio apenas o versículo 12, que diz assim, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Na última semana, nós meditamos um pouco a respeito de como as crises expõem a nossa fé. Vimos aquela cena dos discípulos dentro de um barco, em meio à tempestade, com Jesus no barco juntamente com eles, e conforme o barco era açoitado pelas ondas, os discípulos ficam em intenso desespero, né? E gritam de um lado para o outro, e fazem a pergunta que por vezes podemos fazer quando nós não enxergamos ou o porquê da nossa crise, ou a demora dessa crise se resolver. A pergunta dos discípulos é: o Senhor não se importa com o que está acontecendo? O Senhor não se importa que morramos? E Jesus responde a eles: por que tanto medo? Por que tão medrosos? Será que ainda não tem fé? Jesus equivale medo com incredulidade. À medida que nós conhecemos mais a Jesus, mais nós vencemos o medo. E quanto menos nós conhecemos o caráter de Jesus, e menos sabemos que Ele está conosco, mais o medo nos afronta. Então vem o final do texto na pergunta dos discípulos, em que eles olham uns para os outros e dizem: quem é esse que até o vento, o mar, as ondas obedece? Então a pergunta dos discípulos responde toda a crise. É o não conhecimento ou o não entendimento diante de quem nós estamos e a quem nós pertencemos, que faz com que o desespero brote em nosso coração. O texto que está diante de nós nos fala de alguém que também está passando por uma tempestade. Não uma tempestade nesse sentido literal, embora ele tenha enfrentado uma tempestade no sentido literal antes de chegar a este momento. O apóstolo Paulo está preso, e se você esteve aqui algumas semanas atrás, na meditação em Colossenses, eu dei um panorama sobre todo esse processo, desde que Paulo foi preso em Jerusalém, e foi passando de instância em instância, não simplesmente se defendendo, mas pregando o evangelho ao Sinédrio, ao governador Félix, depois ao governador Festo, depois ao rei Agripa, e então agora sendo transferido para Roma, ele naufraga juntamente com os demais que estavam com ele nesse barco, não sobra nada do barco, só as vidas que são poupadas. Eles param então na ilha de Malta, onde vão ficar ali alguns meses, e em um dia em que Paulo está buscando lenha para poder se aquecer, ele vai buscar a lenha e uma víbora vai e abocanha a mão dele. Então todo mundo olha para ele e fala: esse cara, coitado, ele deve estar com alguma maldição, deve ser algum encosto. A minha versão diz isso, né? Está com encosto, precisa fazer algum tipo de descarrego, porque acabou de ser livre da tempestade, e agora vem uma cobra e alguém vai morrer. E diz o texto que ele não morre. E então as pessoas mudam a forma de enxergar e começam a pensar que ele tinha algum tipo de poder sobrenatural, achavam até que ele era um Deus. Então, saindo de Malta, vai até Roma, onde Paulo vai ficar preso. Ele fica preso numa casa, ele pode alugar uma casa, diz o texto, isso lá no finalzinho de Atos, nós vemos isso acontecendo, e ali ele fica, aprisionado, esperando César chamá-lo para uma audiência. Paulo fica 2 anos em Roma, e é nesse período que Paulo escreve essa carta, a carta aos Filipenses. A carta mais alegre das Escrituras, e que várias vezes Paulo diz: alegrem-se, alegrem-se, e ele mesmo diz: eu estou alegre, diante de tantas situações, diante da adversidade de Paulo. A postura de Paulo é completamente diferente. Paulo passou por tempestades, mas há uma diferença de posicionamento. Ele começa dizendo aí no versículo 12, ele diz: irmãos, quero ainda, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, ele está falando de tudo isso, todo esse retrospecto, inclusive esta prisão. Ele diz: as coisas que aconteceram, elas têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Como manter a alegria, como manter a esperança, como manter a gratidão, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades. E Paulo está dizendo, ele está olhando para a sua situação e dizendo para nós que aquilo que outros de fora estão dizendo, isso é mal, isso é desgraça, Paulo fala muito pelo contrário. Deus está usando essa adversidade, essa dor, este sofrimento, para de alguma forma trazer glória para o nome dele. É possível permanecer fiel e alegre
mesmo em meio às adversidades, quando nós nos lembramos que nada sai do controle de Deus. Quando Deus continua operando, mesmo quando nós não enxergamos nem os como, nem mesmo os porquê. E Paulo está aqui dizendo que isso tem contribuído. E como contribuiu? Como esse tempo contribuiu para que o Evangelho se expandisse? Bom, primeiro nós estamos lendo uma carta que nasceu nesse tempo. Foi nesse tempo que Paulo escreveu Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. 4 cartas que têm abençoado gerações de cristãos. Hoje nós estamos falando desta carta. Hoje nós estamos sendo instruídos e a nossa fé vai ser, mais uma vez, fortalecida por uma carta que nasceu dentro de um contexto de adversidade. Porque Paulo foi preso, nós temos Filipenses. E porque nós temos Filipenses, nós temos um relance ainda maior da verdade, da graça que nos alcançou. Como que esse evangelho contribuiu, ou como essa situação tem contribuído para o evangelho? Bom, Paulo vê as portas abertas para evangelizar Roma. Paulo sempre quis chegar em Roma para evangelizar. Se você ler a carta dos Romanos, o capítulo 1 e o último capítulo, Paulo deixa claro, eu quero ir a Roma. Ele diz lá no capítulo 1 de Romanos, no versículo 9, ele diz, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como nunca deixo de fazer menção de vocês, e em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Paulo está querendo muito chegar em Roma. No verso 3 ele ainda diz, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Paulo diz, eu quero muito ir conhecer a igreja de Roma, que ele ainda não conhecia. Ele queria pregar, e ele diz, várias vezes eu fui impedido. Agora ele está em Roma. Não foi do jeito que ele queria, mas ele está em Roma. Sabe, mas essa circunstância, e fica claro aqui no texto, colocou Paulo no lugar onde ele não imaginava, e de um jeito que ele não imaginava o quanto ele seria efetivo. De outra forma que Paulo chegasse lá em Roma, não seria tão efetivo como esse jeito que ele chegou. Olha o que diz o versículo 13, Paulo diz, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Veja só, Paulo sabe que o Deus que guia o seu destino, a sua vida, o Deus que tem a mão soberana sobre o universo, Deus não desperdiça as nossas adversidades. Paulo diz, por esse motivo, por estar preso aqui, a guarda pretoriana toda está sendo evangelizada. Quem era a guarda pretoriana? Era a tropa de elite do Império Romano. Eram soldados responsáveis pela guarda pessoal do imperador, e aqueles que guardavam os prisioneiros que tinham algum tipo de valor para o imperador, que seriam ouvidos pelo imperador. Paulo está com os caras que têm acesso ao imperador, à casa do imperador, à administração de todo o Império Romano. Sabe, a história nos conta que presos como o apóstolo Paulo tinham consigo uma guarda 24 horas, que era trocada a cada 6 horas. A cada 6 horas. Nós vemos alguns documentos que dizem que era um guarda, outros dizem que eram pelo menos 2 guardas, que a cada 6 horas eram trocados com o apóstolo Paulo. Com Paulo. Veja só, não era Paulo que estava preso. Eram os guardas que ficavam presos com Paulo. De forma que, ao longo de 2 anos, se não tiver repetido nenhum guarda, Paulo tinha falado com quase 3.000 guardas da guarda pretoriana, que tinham acesso ao palácio de César. Paulo tinha 6 horas de audiência cativa com ele, que não podia se levantar, não podia ir ao banheiro sem a permissão de Paulo, estava ali, era literalmente acorrentado um ao outro para que não fugisse. Não era Paulo que estava preso, era a guarda pretoriana que estava presa ao apóstolo Paulo. E olha só que interessante, ao longo de todos os momentos, desde a sua prisão em Jerusalém, Paulo falou com o Sinédrio e pregou o Evangelho. Paulo falou com o governador Félix
e pregou o evangelho. Paulo falou com o governador Festo e pregou o evangelho. Paulo falou com o rei Agripa e pregou o evangelho. E Paulo estava pregando para os membros mais nobres da corte de César. Paulo nunca ia imaginar um negócio desse. Falando para esses grandalhões. Porque às vezes a gente acha que o evangelho é só para o quebrado, para o desvalido. Sim, o evangelho também é para eles. Mas o evangelho também é para aquele que acha que é alguma coisa. O evangelho também é para aquele que pensa ter poder, pensa ter recursos, pensa ter vida, e que coloca a sua esperança nas coisas deste mundo. Estes também precisam ouvir o evangelho. E por causa dessa condição, Paulo pôde pregar o evangelho a gente que ele não teria acesso, e de fato nós olhamos em outras cartas, nós não vemos nenhum outro momento em que Paulo fala com esse tipo de elite ao longo do seu ministério. E Paulo diz, a minha situação tem contribuído para o avanço do evangelho. Ele queria chegar em Roma e ele chegou, e ele está falando com uma galera. E é tão interessante que se você quiser passar aí algumas páginas, lá no capítulo 4, quando Paulo está terminando a carta, ele diz no versículo 21, falando com os irmãos de Filipos, saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. E aí no verso 22 ele diz, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Tinha irmão no palácio, porque Paulo estava preso e tinha acesso às pessoas do palácio. Paulo diz, tem uns irmãos mandando abraço para vocês aí, gente, de Filipos. Inclusive tem uns aqui na casa de César. Tem uns que fazem parte da cúpula do imperador, que agora a gente chama de irmãos. Graças à graça do Senhor que transpassa mesmo as nossas adversidades. A graça de Deus que está para além das nossas adversidades e que pode inclusive usar as nossas adversidades para que a glória do seu nome possa prosperar, para que vidas sejam abençoadas. Olha só que ironia divina, irmãos. É por meio da prisão temporária de Paulo que pessoas estão sendo livres da sua prisão eterna. É por meio dessa prisão temporária de Paulo que gente está sendo liberta das prisões eternas. A graça de Deus, que flui para além das circunstâncias. Não só isso, ele diz ainda no versículo 14, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo disse, por causa das minhas cadeias, a igreja está mais corajosa. Pessoas estão proclamando o nome do Senhor com mais coragem. Sabe que murmuração é contagiante. Reclamar é contagiante. Se você fica muito tempo perto de alguém que é um murmurador crônico, rapidinho você está murmurando também. Pessimista crônico, rapidinho você está enxergando igual a ele. Mas sabe que esperança e coragem também são inspiradores? Esperança e coragem também são contagiantes. E às vezes quando nós olhamos a vida de alguém que está passando por uma adversidade, mas essa pessoa consegue manter a cabeça em pé, com os olhos na eternidade, sabendo que apesar das dificuldades, Deus tem cuidado de si, essa pessoa nos inspira, essa pessoa nos ajuda. Sabe, eu sei que eu não tenho, pelo menos não até agora, um chamado para ser um missionário transcultural. Não tenho. Mas, durante o meu tempo de seminário, a gente ouvia muito sobre missões, e pregações sobre missões, e pastor falava sobre missões, e desafios sobre missões. Mas se tinha uma coisa que mexia com o meu coração, é quando eu via um missionário de verdade, que contava os seus desafios, que contava os problemas que enfrentava no campo, e que contava a coragem com que o Senhor estava sustentando nesses dias difíceis. Meu coração se inflamava, e eu dizia, eu quero ir junto com esse cara, eu quero ir junto com essa mulher, porque coragem inspira. E Paulo diz, olha, essa adversidade está servindo de inspiração. Sabe, queridos, a gente pode passar por adversidades, e assim como os discípulos no barquinho, a gente pode olhar para a situação e dizer, Deus se esqueceu de mim.
e dizer: Senhor, não te importas que morramos. Ou a gente pode olhar para a dificuldade e, ao invés de perguntar: Senhor, por quê? Perguntar para Deus: Senhor, como? Como eu posso honrar o seu nome nessa situação que eu tenho enfrentado? Como eu posso, Senhor, honrar quem o Senhor é, diante dos olhos dos outros, dentro deste contexto que eu estou vivendo de maneira momentânea? Antes de eu chegar lá onde eu projeto, onde o Senhor ainda vai me levar, Senhor, o que eu posso fazer para que o teu nome seja conhecido aqui e eu seja fiel com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos no dia de hoje? Paulo disse: a forma como eu tenho vivido tem servido de inspiração para outras pessoas. Sabe assim, Deus é grande o bastante para transformar as nossas situações em um palco da sua graça. Não só para nós, mas para abençoar muitas pessoas. Você já foi abençoado por alguém que passou por um tipo de dificuldade e você viu a vida de fé e o testemunho daquela pessoa e você sai, inspirado? Quantos testemunhos a gente ouve? Quantas pessoas a gente conhece? E a gente diz: glória a Deus por essa vida que está aqui, agora está falando e eu estou sendo inspirado. E assim como ela passou por essa dificuldade, eu sei que o Senhor tem poder para me fazer ir além também nas minhas dificuldades. Já passou por isso? Mas nem sempre a gente quer ser este exemplo, A gente se esquece que Deus pode usar também as nossas dificuldades para que elas sirvam de instrumento de transformação na vida de outros. Quando no meio das nossas provas passamos buscando a Deus, confiando em Deus, ainda que as coisas do lado de fora ainda não tenham mudado, mas sendo fiéis, servindo ao Senhor, isso serve de um instrumento, como um instrumento para a vida de outras pessoas. Talvez hoje você esteja enfrentando alguma dificuldade, alguma turbulência. Talvez você olhe e diz assim: quando é que isso vai terminar? Mas saiba que Deus tem o poder de fazer com que isso que você tem experimentado sirva de testemunho na vida de outras pessoas, de experiência para contar para outras pessoas. Sabe quantas pessoas nós conhecemos que passaram por isso? Tem uma autora já falecida chamada Corrie ten Boom. Não sei quem conhece a Corrie ten Boom. Ela escreveu um livro chamado Refúgio Secreto. A Corrie foi, a sua família trouxe abrigo para muitos judeus durante o período do Holocausto. Ao ponto de que um dia a família toda foi presa, não porque eram judeus, mas porque estavam acobertando os judeus. E Corrie foi levada para o campo de concentração, juntamente com a sua irmã. A irmã da Corrie morre no campo de concentração. E a Corrie vai contar que ela teve a oportunidade, naquele lugar, testemunhar do Evangelho para centenas de mulheres. E mesmo depois que acabou esse tempo, ela sai, ela escreve um livro, e ela rodou o mundo, testemunhando da graça de Cristo que a sustentou no período mais terrível da história recente. Há tantas coisas que nós não entendemos, queridos, que muitas vezes as nossas situações servem de bênção na vida de outras pessoas. Veja, eu não estou dizendo que Deus simplesmente joga desgraça em cima da gente para a gente ensinar para os outros. Não é isso. Estou dizendo que Deus é poderoso para usar as nossas adversidades, até mesmo aquelas que nós cavamos, até mesmo as tempestades que nós buscamos, as sementes que nós semeamos que viraram furacões. Deus tem o poder de usar até mesmo essas coisas como um instrumento da sua graça. Nós vemos em Atos capítulo 8, por exemplo, Jesus havia dito para os seus discípulos: olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lembra disso? E aí no capítulo 2, a presença do Espírito Santo, todo mundo é cheio. E aquele negócio bonito de se ver. Mas o povo ficou em Jerusalém. Não saíram. A presença do Espírito Santo, Jesus deixou bem claro, é para ser testemunha. Poder do Espírito não é para a gente ficar batendo língua, se jogando no chão. O poder do Espírito é para a gente ser, de fato, corajoso no anúncio do Evangelho. Paulo diz: vocês vão receber o Espírito para ser testemunhas. Não é para mostrar que são poderosos, é para ser testemunhas. E a igreja ficou em Jerusalém. Então, no capítulo 8 de Atos, vem uma grande perseguição sobre a igreja.
Atos 8:1 diz que grande perseguição foi derramada sobre a igreja. Atos 8, versículo 4 diz que estes cristãos que foram dispersos por vários lugares, enquanto iam, anunciavam o evangelho de Jesus. A perseguição foi um instrumento. Ainda que fosse pesado, difícil, aquele momento, Deus tem poder de usar as nossas adversidades para, de alguma forma, trazer glória para o nome dele, e até mesmo para trazer benefícios para nós. Quantas histórias você não conhece? De pessoas que viveram de uma forma diferente, porque enfrentaram momentos de dificuldade. Estava lendo hoje sobre alguns desses causos. Sabia que o Walt Disney, antes de criar os seus personagens e posteriormente o parque, foi demitido de um jornal por falta de criatividade? E porque ele foi demitido, ele teve que arrumar alguma coisa para fazer, e simplesmente criou uma das companhias mais ricas da face da terra. Já ouviu falar da J.K. Rowling, a autora dos livros da saga Harry Potter? Ela começou a escrever porque ela estava desempregada e não sabia o que fazer. Ela disse: eu vou escrever para ver no que dá. E se tornou uma das escritoras mais bem pagas da história. Aqui em Londrina, ali na Santos Dumont, tem uma loja chamada Sodier Doces. Conhece a Sodier? Hashtag fica a dica, tá? Sodier Doces. Pode passar lá de vez em quando. Lembra-te de mim quando passares por lá. A Sodier, ela foi a junção de dois nomes, Sofia e Diego, que são os filhos dessa fundadora. Essa moça, ou essa senhora que criou essa franquia, aos 9 anos ela era boia fria. Aí ela começou a trabalhar como empregada doméstica. E depois ela começou a trabalhar numa loja de alto-falantes, ali na parte administrativa. E a mulher do patrão dela fazia bolos para vender. E um dia essa esposa do patrão ficou doente e pediu ajuda dela para ajudar a fazer os doces. E aí foi passando o tempo, ela foi se tornando muito boa, ao ponto de que essa mulher passou para ela seus clientes, e hoje ela tem mais de 530 lojas no Brasil e 2 nos Estados Unidos. Passou dificuldades. Mas Deus tem o poder, e a gente não sabe. O que eu quero dizer com isso, queridos? É que a gente não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe como Deus pode usar as nossas situações para que outros sejam abençoados, ou até mesmo para que a gente seja abençoado. Agora, a grande questão é que diante das adversidades nós temos uma escolha. Ou sentamos e murmuramos, e dizemos que Deus não nos ama, que Deus não cuida de nós, que Deus não se importa com a nossa dor. Ou dizemos: Senhor, eu não sei como, eu não sei quando, eu nem sei porquê, mas eu continuo crendo que o Senhor é bom, e que de alguma forma isso vai trazer glória para o seu nome. Eu não consigo ver o como, Senhor, mas eu sei, eu vou ser o fiel, o máximo que eu posso dentro dessa situação, porque eu sei que o Senhor tem poder para mudar não só a minha história, mas para mudar a história de outros, através do meu testemunho de fidelidade ao Senhor, durante esse tempo de dificuldade. Paulo está mostrando para todo mundo, gente, os irmãos na fé estão sendo edificados, pela história que Deus está escrevendo através de mim, pela coragem que o Senhor tem me dado para enfrentar estas adversidades. Sabe que Deus pode usar a nossa luta para alcançar a gente que a gente nem imaginava. Paulo não imaginava com toda certeza falar com 2 governadores, um rei e o imperador e a guarda do imperador. Não imaginava, mas Deus tem o poder. Hoje, enquanto eu conversava com a Maiara, passava a pregação para ela. A Maiara é meu filtro das pregações. Ela me trouxe um exemplo para aplicar aqui. A minha cunhada, no caso a irmã dela, recentemente teve um bebê nascido prematuro, 24 semanas e 2 dias, né? Muito prematuro. E eles têm enfrentado, obviamente, as dificuldades de um bebê na UTI neonatal. A minha cunhada praticamente está vivendo dentro do hospital, e vai e volta. É uma situação muito difícil para a família. E a Mayara estava contando que o marido da minha cunhada, o Rafael, mesmo dentro da sua carga gigantesca de trabalho, ele é fisioterapeuta e tem seus compromissos, no final da tarde ele vai lá para ver o Levi. E sempre que possível ele faz o canguru, né? Põe no colo, faz o canguru. E que a médica da sessão ali, da ala,
perguntou se ele não podia dar uma palestra para os pais, homens, do quanto é importante esse momento. E ele tem agora a oportunidade de abençoar inúmeras famílias e inúmeras crianças por meio de uma dificuldade que eles têm enfrentado. Sabe, eu não estou glamourizando a dor. Eu estou dizendo que existe um Deus que é bom. Um Deus que redime a dor. E que traz até significado à dor. Sabe, queridos, nós não temos nesta igreja uma visão romântica da fé. De que aquele que quem crê em Cristo nunca vai passar por adversidades. Não, nós sabemos que a vida do lado de cá, ela tem os seus desafios. E muitos desafios nos alcançam exatamente pelo fato de nós crermos. Mas nós sabemos que há um Deus que é tão bom, que Ele usa absolutamente todas as coisas para o bem daqueles que amam o seu nome. E que tem o poder de usar as nossas histórias como um testemunho dessa graça diante dos olhos de outros. Que sim, Deus tem o poder para transformar as coisas do lado de fora. Mas enquanto Ele não faz isso, eu penso que a melhor coisa que nós poderíamos fazer é orar dizendo: Senhor, como eu posso honrar o Teu nome, ser fiel a Ti e mostrar o reino dentro desta configuração como a vida se apresenta. E crendo que o Senhor tem poder de fazer muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Sabe que o seu testemunho pode encorajar outras pessoas a servirem a Deus. A sua postura pode encorajar outras pessoas a servirem a Deus. E por isso nós somos chamados a sermos fiéis ao Senhor, mesmo nos lugares mais difíceis. Veja, tempestade, barquinho, desespero, prisão, esperança, alegria, felicidade, não na circunstância, em Deus, confiança em Deus. Por que Paulo pode dizer que está alegre? Porque ele olha para a história, ele sabe que há um Deus que redime a história, há um Deus que é poderoso na história. E ele continua dizendo aí no versículo 15, ele diz: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Mas aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Paulo diz: tem gente que está usando a minha situação para tentar se promover. Tem gente que sabe que eu estou preso, então está tentando conseguir uns seguidores. Está tentando ganhar um público. E é exatamente essa a ideia do termo aqui, que aqui a ANA traduz como interesse pessoal, é uma palavra usada em contexto político para quem está buscando atrair holofotes para si. Paulo diz: tem uma galera que não está pregando com fidelidade, está tentando de alguma forma ganhar notoriedade nas minhas custas, mostrar que são melhores do que eu, mas eu não estou nem aí, não estou nem aí. Vocês estão pregando a Cristo? Ele não está falando que o discurso está errado, está falando a motivação está errada, mas se o discurso está certo, Deus tem poder, e Deus tem compromisso com a sua mensagem, ainda que o mensageiro seja falível, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Deus é comprometido com a sua mensagem, e Ele faz com que a sua palavra encontre lugar nos nossos corações, independente dos vasos que a proclamem. Pergunta para Jonas. Jonas não queria ir para Nínive, foi de mau gosto, uma cidade que levava 3 dias para atravessar. Jonas andou 1 dia, dizendo: em 40 dias vai cair fogo do céu e vai destruir todo mundo. Ele não pregou uma palavra de graça, mas uma cidade inteira ouviu a pregação de um profeta meia boca, com má vontade, pregando meias verdades, e uma cidade inteira se converteu, inteira, do rei ao escravo. Deus tem poder, e Ele continua fazendo, glória a Deus, abençoando
as nossas vidas através de palavras que vêm de todo lado, que Deus tem compromisso com a sua palavra. E Paulo diz que pregue. Sabe o que Paulo está dizendo aqui também? Gente, tem gente que de alguma forma quer nos machucar. O problema é quando a gente deixa que a nossa felicidade dependa da aprovação dos outros. Ou quando a gente quer, de alguma forma, ficar alegrando e agradando os outros. Paulo diz, não, deixa, eles querem, de alguma forma, me humilhar? Pode fazer. Ele diz, eu continuo me alegrando. Ele diz, sim, eu me alegrarei. Às vezes a gente perde a alegria, não simplesmente pela situação, mas pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam, ou coisas que a gente acha que os outros estão pensando, às vezes nem estão pensando, e perde o sono buscando aprovação, perde a vontade de comer buscando aprovação, muda o jeito de agir buscando a aprovação de alguém, e vive uma vida acorrentado às expectativas dos outros, seja de amigos, seja de inimigos, seja tentando atingir essas expectativas que criaram no nosso coração, que nem são nossas, e fica preso. Não, quando eu chegar naquele ponto eu vou ser feliz, quando eu conseguir aquilo eu vou ser feliz, quando eu conseguir provar para as pessoas eu vou ser feliz. Paulo está dizendo, eu vou me alegrar, porque a minha alegria não está ancorada naquilo que os outros esperam ou fazem a meu respeito. A minha alegria está ancorada em Cristo. No verso 19 ele diz, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso me resultará em esperança. Veja a postura de Paulo. As adversidades, Paulo está dizendo, trouxeram várias coisas boas à tona. A primeira, ele diz, eu conto com a súplica dos irmãos. Vocês estão orando por mim. Você já se sentiu amado em meio a adversidades? Às vezes a gente não se sente amado. E aí está passando por uma adversidade. E as pessoas se preocupam, às vezes ligam. Uma vez que eu fiquei doente, e chegou sopa na minha casa. Sopa muito da boa, inclusive. E a gente se sente amado, né? Em meio às adversidades. Às vezes a gente precisa parar, para olhar ao redor, e ver que nós fazemos parte do corpo, de uma família. Sabe que na hora da adversidade, nós conseguimos ver não só o amor dos outros por nós, mas nós conseguimos avaliar a solidez das nossas amizades. Não só no que diz respeito dos outros para conosco, mas o tipo de relacionamentos que nós temos construídos. Às vezes nós não nos fazemos alcançáveis, às vezes nós não nos fazemos acessíveis, e no dia da dor e da angústia nós olhamos e não encontramos ninguém, às vezes porque nós cortamos as pontes, porque nós não nos entregamos. Então, independente do que a dor traz à tona, nós podemos tanto ver a graça do Senhor através de tantas pessoas que de alguma forma se preocupam conosco, ou nós podemos dizer, assim que eu sair dessa, eu preciso arrumar amigos melhores, eu preciso me juntar com gente, eu preciso me entregar, eu preciso me doar, eu preciso orar pelos outros, porque eu sei que esses outros também vão orar por mim. Queridos, a vida em comunidade é isso. Nós não somos chamados para fazer parte de uma igreja, nós somos chamados a assentarmos à mesa da comunhão. Nós não somos chamados a fazer parte de um grupo, nós somos chamados a vivermos uns com os outros e uns para os outros. Mas essa é uma via de mão dupla, em que nós precisamos do outro, mas o outro precisa da gente, em que nós precisamos nos aproximar à medida que o outro se aproxima. E no meio das crises, amigos espirituais fazem toda a diferença. Amigos que foram criados ao longo de uma caminhada antes da dor fazem toda a diferença. Paulo diz, tem gente orando por mim. E isso ele diz, eu estou certo. Ele começa dizendo, eu estou certo, no versículo 19, e termina dizendo, isso vai ser a minha libertação, eu vou ser livre. Por quê? Porque eu sei que tem gente orando por mim. Não só isso, ele diz, com a ajuda do Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo está comigo, e ele está trabalhando. Enquanto os apóstolos no barquinho olhavam para Jesus, viam Jesus presente, e diziam, ele não se importa. Paulo está na cadeia,
E ele diz: o Espírito Santo está comigo, ele se importa, e de alguma forma isso aqui vai dar certo, vai funcionar. Não só se ele conseguir sair. Ele diz no verso 20: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Sabe, quando o nosso coração está no lugar certo, Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quando o nosso tesouro é Cristo, nada, nem ninguém pode tomar o nosso tesouro. E é no meio das adversidades que muitas vezes nós descobrimos que o nosso tesouro não era Cristo. Muitas vezes é na dificuldade, na nossa reação à dificuldade, que nós vemos o quanto o nosso coração estava comprometido com algo que não era Deus. Por isso eu repito hoje, a forma como eu terminei o último sermão. Sim, Deus tem poder de nos livrar e de acalmar as nossas tempestades. Mas como a tempestade e as dificuldades expõem a nossa fé? No dia da dor, o que nós encontramos? Fidelidade, coragem, esperança, reconhecimento da presença do Senhor, ou desespero, murmuração, Deus se esqueceu de nós. Independente do que nós encontramos, se nós pensarmos na resposta, vai ser graça. Porque se no dia da crise nós encontrarmos uma fé robusta, nós dizemos: glória a Deus, o Senhor está me aperfeiçoando. Mas se no meio da crise a gente encontrar uma fé fraca, a gente pode dizer: glória a Deus, o Senhor abriu os meus olhos para várias coisas que eu preciso ainda trabalhar em mim, e que Deus tem o poder para fazer em mim. E eu posso me entregar a pessoas, eu posso me entregar à comunidade da fé, eu posso me entregar ao Espírito, eu posso me entregar à palavra, sabendo que Deus cuida de mim, e Ele vai continuar cuidando de mim. Amém, queridos? Paulo termina esse bloco dizendo: entretanto, se eu continuar vivendo, poderei assim fazer algum trabalho frutífero. Assim eu não sei o que eu devo escolher. Eu estou cercado por os dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver, e convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês. Paulo diz: eu estou tão confiante em Cristo, e Ele é tão meu tesouro, que nada mais consegue me abalar. O meu tesouro é tanto Cristo, e não as demais coisas, que nada consegue me derrubar. Sabe que se o meu tesouro é um relacionamento, ele pode ser perdido. Se o meu tesouro é uma carreira, ela pode ser perdida. Não existe nada do lado de cada eternidade que possa durar para sempre, a não ser as coisas que plantamos para a eternidade. Nada. E qualquer coisa que nós equilibrarmos o nosso coração, podemos perder. E se o nosso coração estiver nisso, perderemos o nosso coração. Mas ninguém pode matar aquele que já morreu em Cristo. Ninguém, nada. Ninguém pode roubar aquele que já perdeu tudo por amor de Cristo. Ninguém. E aquele que tem Cristo como seu tesouro, não há nada, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, 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 nada. E quando entendemos isso, encontramos alegria para continuar, mesmo em meio às adversidades.
porque um dia elas também vão passar. Um dia toda a dor vai passar. Algumas passam aqui, glória a Deus por isso. Muitas delas passam aqui, e a gente tem depois motivos de louvor, e a gente diz, olha o que Deus fez, olha o quanto eu cresci, eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu ia morrer, mas olha, eu estou de pé. Olha essas cicatrizes, está vendo essas cicatrizes? Isso é sinal de que eu lutei, e eu estou vivo. Olha, eu estou aqui, isso é graça. Olha, eu achava que eu não ia aguentar, eu achava que servindo a Deus, e na minha família, não tendo apoio de ninguém, não tendo o meu cônjuge, não amando ao Senhor, eu achava que eu não ia aguentar, eu achava que eu não ia continuar, com os meus filhos me humilhando e falando mal da minha fé, eu achava que eu não ia aguentar, mas olha, Deus me manteve de pé, Deus me manteve fiel. Eu dei uma esmurecida aqui, eu dei outra ali, mas Ele me colocou de pé de novo, e agora eu posso olhar para trás e colecionar os rastros da graça de Deus através das minhas circunstâncias, e eu posso mostrar para outros, que há um Deus que tem o poder, de quando a tempestade do lado de fora não acaba, as tempestades do lado de dentro Ele acalma, e Ele nos dá poder, para enfrentar com alegria, aquilo que vem diante de nós, para que isso sirva de instrumento, para o nosso próprio crescimento, mas acima de tudo, para honrar e bendizer o nome do Senhor. Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas se você ler Romanos 8, 28 em diante, Paulo vai dizer de maneira bem clara, que esse bem é sermos semelhantes a Jesus. Absolutamente todas as coisas. Se nós tivermos os olhos abertos e um coração aprendiz, absolutamente todas as coisas vão nos fazer dia após dia, mais parecidos com Cristo. Eu não sei qual é o seu alvo, esse é o meu alvo. Às vezes eu vacilo, às vezes eu acho que Deus se esqueceu de mim, mas Deus, mais uma vez, vem com a sua graça, e me coloca de pé, e aí eu posso olhar para trás e ver os rastros dessa graça, e dizer, o Deus que fez lá, continua fazendo aqui, por isso não temerei, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes virem nada no meio dos mares, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo, se levantará. Amém? Que no dia da crise, sejamos mais parecidos com Paulo, e menos com os discípulos medrosos no barquinho, se colocamos os nossos olhos de fato, no nosso verdadeiro tesouro, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.